Fala galera, tudo bem? Tudo tranquilo com você? Vamos entrar agora no tema de termologia, o estudo da variação térmica dos corpos, certo? Dentro desse estudo a gente vai falar um pouquinho com você sobre temperatura, o conceito de temperatura e como que a gente trabalha a escala termométrica. Vai ser o tema da nossa primeira aula. Depois a gente vai falar de calorimetria, a quantidade de calor dos corpos e o calor como energia. E em terceiro ponto, a gente vai falar de dilatação térmica, certo? Gente, esses são temas extremamente importantes para você que vai prestar o Enem. Então fica ligado, porque você vai gabaritar e você vai ser aprovado. Tranquilo? Vem comigo, galera! A gente vai falar de temperatura. No mundo microscópico, a gente poderia pensar na temperatura, vou pegar aqui para a gente poder analisar, ó, como se fossem pequenas partículas, tá? Esse punhadinho de giz aqui poderia ser as partículas. O que acontece com essas partículas, galera? Elas estão vibrando o tempo todo, certo? Esse grau de agitação dessas partículas pode ser aferido através de um elemento que a gente chama de termômetro. Por quê? Porque o contato de um termômetro, certo? Que também é formado, né, construído com átomos, ele está em contato com esse sistema, ele também entra no mesmo grau de agitação e atinge o equilíbrio térmico, certo? Quando atinge esse equilíbrio térmico, a gente consegue aferir aquilo que a gente chama de temperatura, o grau de agitação médio das partículas que estão ali. Saca o que eu disse para você? Grau de agitação médio das partículas que estão ali. Ou seja, a gente não tem exatamente o grau exato de agitação de cada uma das partículas, mas na média, no todo, a gente tem uma temperatura amena ali, um grau de agitação que a gente consegue verificar. Beleza? Então, gente, primeira coisa que você tem que saber é que temperatura está relacionada ao grau de agitação das partículas no mundo atômico, subatômico. Beleza? E aí, no mundo micro lá, a gente pode analisar essa temperatura e trazer esse valor para o macro. E aí, a gente vai analisar isso como valor de temperatura absoluta. Várias pessoas trabalharam, né, com a construção de escalas termométricas. Anderson Celsius, por exemplo, Fahrenheit e o Sr. Lord Kelvin. São três que a gente utiliza até hoje. Mas existem outras, né? Escala Helmer, né? A gente tem escalas específicas em alguns laboratórios, mas usualmente conhecido internacionalmente, nós temos três escalas: Celsius, Fahrenheit e a escala Kelvin. Sendo a última, a escala Kelvin, a escala no Sistema Internacional de Unidades e Medidas. Então, se o exercício pede para você trabalhar o Sistema Internacional de Unidades e Medidas, carinha, não vacila. A gente vai trabalhar na escala Kelvin. E aí vem o advento do conhecimento, da transformação das escalas termométricas, certo? O que a gente precisa saber? A gente precisa saber quais são as temperaturas de análise dessas escalas, né? As temperaturas padrão, e além de saber o padrão de cada um dos pontos dessa escala, poder relacionar esses pontos para transformar a temperatura de uma escala em outra, beleza? Olha só, Anderson Celsius, físico francês, ele começou a construir uma escala termométrica e verificou o seguinte: ele usou o seguinte experimento, saca só. Ele pegou uma bacia, água e gelo misturados e colocou um termômetro lá dentro, certo? Esse termômetro era um invólucro de vidro, certo? Um tubo de vidro, e dentro desse termômetro tinha mercúrio. Mercúrio é um metal líquido no estado, né, na temperatura ambiente, ele é líquido, e esse metal líquido, ele sofre uma transformação que a gente chama de dilatação, ou seja, ele expande ou ele contrai conforme varia a temperatura. Em temperaturas baixas, ocorre uma contração desse metal. Em temperaturas altas, esse metal se dilata, beleza? Então, o que ele fez? Ele foi lá no nível do mar, como de todos os experimentos são normalmente realizados, pressão de 1 atmosfera, certo? Pegou uma bacia, água e gelo, botou esse termômetro lá, esse tubo de vidro com mercúrio, e anotou o ponto que o mercúrio se estabilizou. Depois ele pega esse mesmo tubo e coloca num outro recipiente onde você tinha água em ponto de fervura, água em ebulição, certo?
e aí ele marca novamente esse ponto, tranquilo? Gente, o que vai acontecer? Ele consegue 2 pontos importantes. Ele consegue o ponto de ebulição, que a gente chama de PE, e o ponto de fusão do gelo, que a gente chama de PF, certo? E a partir desses 2 pontos, ele estabelece o padrão da escala dele. E ele divide esses 2 pontos em 100 partezinhas. E a partir daí, ele gradua e consegue formalizar e construir essa escala. 100 graus de variação entre o ponto de fusão do gelo e o ponto de ebulição da água. Foi isso que o nosso querido amigo Anders Celsius fez para construir a sua escala. Beleza? Claro que você vai pensar, mas Anders Celsius vivia na França, Europa, certo? E ali na Europa você tem o inverno com temperaturas muito baixas, sim, e na maior parte do tempo você trabalhava ali com temperaturas negativas, sim. Era bacana? Era fácil? Era interessante se trabalhar com valores negativos? Não. Era difícil de se aceitar que uma temperatura absoluta tinha um valor negativo na época. Então, o que foi feito? Um outro físico, agora já não mais na França, mas agora na Inglaterra, Fahrenheit, ele vai lá e constrói uma segunda escala termométrica, certo? Essa escala termométrica de Fahrenheit, ele faz o seguinte, ele pega o mesmo ponto de ebulição da água, deixa ela marcadinho, tranquilo, tá certo, Celsius mandou super bem. Mas na hora de trabalhar com a temperatura mais baixa, ele coloca água, gelo e ele bota um pouco de sal, faz uma mistura ali. Por quê? Porque o sal rouba calor do ambiente, certo? E aí, quando ele rouba calor do ambiente, essa temperatura baixa e o sistema continua em estado líquido. Então, ele conseguiu baixar essa temperatura um pouco e marcou esse novo ponto como ponto de 0 graus Fahrenheit. Até aí, tudo bem. Ele conseguiu uma temperatura mais baixa que era 0. Mas e a temperatura da água com gelo? Então ele precisou verificar esses 2 pontos para poder relacionar essas 2 escalas. Então ele vai lá, tira o sal, ou pega um outro recipiente, só água e gelo, bota lá e vê quanto que marca, beleza? Nesse sistema aqui, gente, ele construiu uma escala de 212 divisões, ficou mais precisa, certo? E você trabalhava com temperaturas extremamente baixas, que permitia você ainda ter valores positivos. Pensa no inverno lá, né, europeu, você nunca vai ter menos que 32 graus, então ele conseguiu aí uma escala que você sempre estava com valor positivo. Tranquilo? Tranquilo. O que você, aluno de física que vai prestar Enem, precisa saber? Você precisa saber transformar essas 2 escalas. São as escalas mais usadas, né? Todos os países que tiveram colonização francesa, educação francesa, acabam utilizando essa escala Celsius. Todos os outros que tiveram educação inglesa utilizam a Fahrenheit, certo? Então, por exemplo, colônia inglesa, Estados Unidos, né? Quando foi colonizado os Estados Unidos, eles foram educados a partir da escala em Fahrenheit. Então lá se utiliza a escala Fahrenheit. Brasil, fomos educados pelos franceses, né? Então a gente tem uma influência francesa na nossa ciência, logo a gente usa a escala Celsius, tranquilo? Mas vamos verificar, gente, como que a gente transforma uma escala na outra. É bem simples, eu não vou te ensinar fórmula, você aprende no seu cursinho fórmula. E a fórmula te prende, cara, te deixa ali, ó, só pode cair isso, se cair diferente disso, ferrou. Sabe o diferente? A gente usa temperatura padrão 100 e 0, se o cara colocar 101 e 1, a fórmula já não serve mais. Então é importante você saber construir a relação dessas escalas para que você tenha êxito, tá? A gente faz o seguinte, ó, a gente faz assim, ó, barra igual a barra, fechou? Barra igual a barra. Nessa parte de baixo da barra aqui, a gente vai colocar a variação padrão do sistema. Vamos verificar? A variação padrão da escala Celsius vai de 100 até 0. Quanto que variou? Verifica. Final menos inicial. 100 menos 0 dá 100. Taca aqui, ó, 100. Do outro lado, Fahrenheit, 212 menos 32. Professor, você não vai fazer menos 0? Não. Por que eu não vou fazer menos 0? Porque eu preciso, para comparar 2 sistemas, de um valor padrão, certo? Ou seja, eu preciso fazer com que eles transitem entre os mesmos valores. Então eu vou pegar só essa região. Esquece essa aqui de baixo. Sacou? Show, cara. Então a gente vai fazer 212 menos 32. Aqui a gente não fez 100 menos 0? Show. Aqui a gente vai fazer 212 menos
32. Isso vai dar 180. Muito bem. Carinha, agora vamos pensar aqui, ó. Graus Celsius, uma temperatura qualquer em graus Celsius. Depois a gente substitui o valor ali para você verificar. E eu quero saber quanto que essa temperatura vale em Fahrenheit, beleza? Como que a gente faz? Em cima da barra a gente vai colocar ali, ó, a temperatura em Celsius, menos 0. A temperatura que a gente quer localizar em Celsius, menos 0. E aqui a gente coloca o quê? A temperatura que a gente quer em Fahrenheit, só que aqui menos 32. E aí, carinha, você tem uma relação padrão entre essas duas escalas termométricas. Sacou a ideia? Pensa assim comigo. Vamos supor que no nosso modelo aqui, eu tenho uma temperatura de 20 graus Celsius. Um dia, com uma temperatura tranquila no Brasil, 20 graus Celsius, está fresco, está tranquilo. A gente quer saber quanto que é essa temperatura lá em Fahrenheit, certo? Como que a gente faz? Bom, em Celsius eu já conheço, então eu vou substituir aqui, ó, 20 sobre 100, certo? Então eu peguei a variação padrão e peguei a variação que eu estou analisando. Do outro lado, F menos 32 dividido por 180. Nesse modelo de comparação, verifique aqui, eu posso cortar um zero daqui com um zero daqui, ó. Já facilita a sua conta. E mais, eu posso cortar um zero daqui com um zero daqui. Nossa, facilitou demais, porque, ó, multiplica aqui, ó, vai ficar F menos 32 é igual a 2 vezes 18. Pessoal, e o 1 ali? Vamos fazer um aqui, ó. Tem gente que está perguntando, hein? A gente multiplicou 1, mas o 1 não vai interferir muita coisa, né? A gente até faria distributiva se fosse outro valor, mas não precisa, tá? A gente pode cancelar esse 1. Vai ficar aqui F é igual a 36 mais 32, que vai dar 68 graus Fahrenheit. Então a gente consegue verificar que 20 graus Celsius equivale a 68 graus Fahrenheit. Isso, a gente está analisando temperatura absoluta. Eu tinha um valor de temperatura em Celsius, eu queria saber o valor de temperatura em Fahrenheit. Utilize a nossa técnica, que é show, é maravilhosa, e a partir dessa técnica a gente verifica essa temperatura. É tranquilo, cara. Só que o Enem pode te perguntar o seguinte, em vez dele perguntar para você a temperatura absoluta de um determinado sistema, ele vai perguntar para você o seguinte, olha só, vou tirar esse 20 daqui, beleza? E vou falar assim para você, olha, numa determinada tarde, né, um dia, houve uma variação em graus Celsius de, vamos pegar aqui, uma variação em graus Celsius de 15 graus. Então, uma determinada tarde, houve uma variação de 15 graus. Sei lá, o dia começou com 10 graus e foi para 25 graus Celsius. Variou 15 graus Celsius aí, beleza? Quanto que seria essa variação em Fahrenheit, gente? Quanto que seria essa variação na escala Fahrenheit? Como que a gente analisa isso? Gente, saca só. Essa equação de cima para a temperatura absoluta. Se eu for analisar variação de temperatura, eu faço o seguinte, é muito simples. Você vai fazer assim, ó. Variação em graus Celsius sobre 100 é igual a variação de Fahrenheit sobre 180. Só isso, cara. Não tem um menos 32 ali. Quando você verifica a variação de temperatura, esquece esse menos 32. Você já calcula ali direto o sistema. Sacou? Saquei, professor. Então saca só aqui comigo, ó. Se eu tentar resolver ele para você, lembra que eu falei para você que a gente tem uma variação ali de 15. Então fica assim, ó, 15 sobre 100 é igual a variação em graus Fahrenheit sobre 180. Corta, corta. Bom, vai ficar 15 vezes 18 é igual a 10 delta F, certo? 15 vezes 18, até ontem dava 270, certo? 270 é igual a 10 θ F. Já vou passar o 10 dividindo e já finalizo para você falando que a variação de temperatura em Fahrenheit é de 27 graus. Cara, simples, você é capaz de resolver esse tipo de problema. Então fica muito esperto que escalas termométricas sempre aparecem aí no Enem, sempre
eles dão uma maneira, uma forma aí para a gente calcular. E como a gente vai ter uma prova um pouco mais técnica, um pouco mais raçuda ali de resolver problemas, é importante que você saiba esse problema de resolução, essa relação de resolução, para que você tenha êxito nos seus estudos. Beleza? Segunda parte, gente. A gente falou de escala Celsius e escala Fahrenheit. Qual que é a terceira escala? Essa é importante, cara. Essa terceira escala a gente chama de escala Kelvin. A escala Kelvin, ela é uma escala muito importante. Ela foi analisada por um cara chamado William Thomson. Thomson, ele era mais teórico, era matemático, teórico. E aí, ele começou a tentar desvendar qual que seria a temperatura. Porque lembra que eu falei para você que temperatura é o grau de agitação das partículas? Então a pergunta dele foi a seguinte, acho que qualquer um faria essa pergunta. Em que temperatura ou em que valor absoluto todas as partículas param, inclusive a luz? Cara, ele começou a calcular isso e foi verificando, né? A partir do grau de agitação de outras partículas, quanto que se daria. E ele chegou a um valor de 0 Kelvin. E esse 0 Kelvin é chamado de zero absoluto. E o zero absoluto, gente, o zero absoluto de Kelvin equivale a menos 273,15 graus Celsius. Tá? Esse seria o valor padrão. A gente não usa esse vírgula 15, o Enem normalmente não cobra esse vírgula 15 da gente, a gente arredonda esse para 273, tá? Então, gente, 0 graus Celsius, 273 kelvins. Só que Kelvin foi muito bacana. Ele pegou e colocou 100 variações também entre o ponto de fusão do gelo e de ebulição da água. Então ficou muito tranquilo de relacionar, principalmente com a escala Celsius, que é o que normalmente cai pra gente, certo? Você vai fazer assim, ó, barra igual a barra. Variação aqui, 100. Variação aqui, 100. Variação aqui, graus Celsius, menos 0. Variação aqui, Kelvin, menos 273. Corta esse 100. Vai ficar que a temperatura em Celsius do sistema é Kelvin menos 273. É bem tranquilo, certo? E aí a gente consegue analisar esse tipo de padrão. Por que eu não te ensinei a fórmula já direto desse tipo de sistema? Porque pelo seguinte, galera, pelo seguinte, normalmente os exercícios vestibulares eles trazem pra gente problemas ou situações. Por exemplo, eu pego uma escala termométrica que está descalibrada dentro do laboratório e eu preciso usar esse termômetro para alguma coisa. Então é importante que a gente consiga fazer essa relação utilizando sempre dois pontos que são iguais para poder estabelecer esse padrão. E aí a gente consegue usar qualquer escala, inclusive escalas arbitrárias. Escalas o que, professor? Arbitrárias. O que é uma escala arbitrária? Escala arbitrária é uma escala termométrica que não existe, mas que a gente cria aí numa situação específica de um problema só para verificar se você entendeu essa relação de análise padrão de escalas termométricas. Beleza? Lembra que eu falei que era direto ao ponto esse curso? É isso aí. A gente foi direto àquilo que pode ser perguntado e questionado para você sobre temperatura. Beleza? Gente, escalas termométricas, temperatura é o grau de agitação das partículas, tem 3 escalas principais, escala Celsius, Fahrenheit, Kelvin, equações de transformações dessas escalas. Lembrando que Kelvin atinge o zero absoluto, então nunca vai ter Kelvin negativo, não existe isso de jeito nenhum. E aí a gente consegue relacionar qualquer variação de escala a partir da técnica que você aprendeu nesse vídeo. Então assista, reassista, assista de novo. E quando você não souber mais, assista mais uma vez. A ideia é que você vá agregando esse conhecimento para que você mande super bem na sua prova. Beleza? Gente, vou ficando por aqui. Daqui a pouco mais uma aula para você dentro de termologia. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Valeu e tchau!